Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Este é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, eu sou professor de língua portuguesa, que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, é a sua primeira vez, você está na playlist Resolução de Provas da Banca FUNVAP e nesta aula você vai corrigir junto comigo a prova que aconteceu na Prefeitura de Maturéia, que eu acredito que é a mesma prova que aconteceu na cidade de Iati, em Pernambuco, tá? Hoje, domingo, eu estou gravando essa aula às 13 horas e 30 minutos, já tive acesso à prova de técnico de enfermagem e tu vai corrigir junto comigo agora. E sabe por que eu estou feliz aqui? Porque tudo o que eu falei na minha mentoria, tudo o que eu falei no ciclo dos meus aulões, estava na prova de hoje. Literalmente tudo! Corrige comigo, vem comigo. E se você é meu aluno, já coloca aqui nos comentários desse vídeo o que você achou da prova e se realmente tudo estava ou não estava como eu orientei você. Tranquilo? E se você vai fazer concurso da prova FUNVAP, você está no canal certo, na playlist certa, sem mais enrolação, vamos corrigir a prova neste exato momento. Então, o que você já está vendo aí na sua tela, está aí, ó, concurso público, prova objetiva, cargo de técnico de enfermagem, Prefeitura de Maturéia, Paraíba. É a mesma prova que vai ser aplicada lá em Iati, Banca FUNVAP, tá? Tá aqui, ó. 1º de 2026 e eu gravo essa aula 1º de 2026. Vem junto comigo. Se você ainda não me segue, segue aqui, ó, Arthurizando no Instagram, tá? Arthur sem H e com 2 A's, ó. Melhor Instagram de língua portuguesa do Brasil. Canal Minuto Gramatical. Esse é o número da secretaria e este é o número que você fala comigo. Então, se você quiser falar comigo, tem que falar comigo nesse número ou no Instagram via direct. Vamos embora. Lembre-se, a realização do seu sonho depende exclusivamente da sua dedicação. Vamos lá, turma. Questão de 1 a 4 faz referência a este texto aqui. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Já vou ler o que o questão pede, ó. No texto, a memória é concebida principalmente, não é? E a questão 2, que também é de interpretação, diz assim: ao afirmar que Pernambuco é um território moral, o autor sugere que. Então, eu tenho que procurar o território moral, tá certo? E entender no texto o que é que a memória é concebida principalmente como. Vamos dar uma olhada no texto bem rapidinho? Vamos lá. A memória não é apenas o arquivo silencioso do passado, mas a substância viva que molda o caráter de uma nação. Em Pernambuco, terra onde o tempo parece dialogar com a paisagem, cada rua antiga conserva não somente pedras e cal, mas ideias, gestos e conflitos que atravessam séculos. O homem que por ali caminha, se atento perceberá que o presente é apenas a face visível de uma longa construção histórica. Foi entre engenhos e salões políticos que se formou uma consciência crítica singular, sensível às contradições entre progresso material e atraso moral. A prosperidade, tantas as vezes celebradas, convivia com exclusão e desigualdade, produzindo uma sociedade marcada por aparentes harmonias e profundas fraturas. Não se trata, contudo, de condenar o passado, mas de compreendê-lo em sua complexidade. Então, de compreender o passado. Compreender o passado, ok? Então, ó, quando eu vou para a alternativa, eu já tenho aqui, ó, um instrumento crítico para a compreensão de uma sociedade. Tá certo? Já encontro isso aí, tá? Vamos ver. A verdadeira maturidade social nasce quando o olhar se volta para trás sem nostalgia cega, mas também sem ressentimento. A história, quando examinada com lucidez, ensina que nenhuma civilização se sustenta apenas sobre glórias. É preciso reconhecer os erros que a dignificam. Assim, Pernambuco não é apenas espaço geográfico, mas um território moral no qual se inscrevem lutas por liberdade, justiça e dignidade humana. Então, perceba que aqui, ó, é um instrumento crítico para a compreensão de uma sociedade, tá? Não é um recurso nostálgico, não. O que é nostálgico? Nostalgia, glória, empolgação, não. Aqui no texto, ele fala o que no texto? Que existe o lado nostálgico, mas também existe a questão de entender os erros e acertos. Então, não é só nostalgia, tá bom? Então, vamos lá.
É um elemento decorativo da paisagem urbana? Não, tá? Um obstáculo do progresso, obstáculo é o distrator aqui, ó. Não, tá? A alternativa correta, letra C, de certo. Espero que você tenha acertado essa questão, tá? Vamos agora para a questão 2. Ao afirmar que Pernambuco é um território moral, não chegamos aí ainda. Vamos lá. Tem aqui, ó. Cabe às gerações futuras preservar a herança crítica, pois somente um povo consciente de sua trajetória é capaz de projetar um futuro menos desigual. A memória, longe de aprisionar a liberdade, longe de paralisar, orienta. É que nela repousa a possibilidade de um progresso verdadeiramente humano, de Joaquim Nabuco, né? Eu pulei essa parte que fala disso aqui, ó. Vai estar... Cadê? Onde é que ele fala dessa questão da progressão? Tantas vezes celebradas, convividas, deixa eu ver, não se trata de condenar o passado, nós compreender. A verdadeira maturidade social nasce quando, assim não é apenas o espaço... Aqui, ó. Mas não é o espaço geográfico, mas um território moral. O que é que ele está querendo dizer com isso? O Estado se destaca apenas por suas tradições religiosas? Não, apenas é o distrator. A história local é isenta de contradições sociais, pelo contrário. O texto diz que há contradições sociais. O espaço pernambucano simboliza valores e conflitos históricos. Ó, opa! Letra C, encaixou, hein? A geografia determina o comportamento humano, tá? E aí o que é que acontece aqui? Você vai buscar aquela que mais se aproxima dentro do texto, né? E claro, aqui o que é que acontece? O espaço pernambucano simboliza os valores e conflitos históricos, porque é isso que fala, né? O texto fala exatamente isso, dessa questão dos conflitos, tá? Que houve, não é só glamour, houve também brigas, conflitos, e a gente tem que aprender a perdoar, né? Esquecer isso aí, tá bom? Aumentei um pouquinho aqui a tela para ficar melhor para você. Vamos lá entender a próxima questão, questão número 3, questão de gramática. Aí eu adoro. Vamos embora, galera. A memória não é apenas o arquivo silencioso do passado, mas a substância viva a qual moda o caráter. Toda vez que você pegar a palavrinha que, isso meu aluno sabe decorado, e substituir pela palavrinha qual, você tem um PR, um pronome relativo. Isso introduz uma oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula, então ela é restritiva. A alternativa correta, a letra B de bola. Chegamos então à questão 4, trabalhando com você classes gramaticais, tá? Aqui a Funvap mudou um pouco a sua estrutura, porque ela sempre pergunta, né? Morfologia ou sintaxe, assim não, aqui não. Ela já botou as classes gramaticais, questão facílima de se responder. Vem comigo aqui entender essa questão 4. Entre, foi entre engenhos, tá? Pode ser verbo, mas aqui preposição, certo? Porque não é o verbo entrar. Então as preposições, os meus alunos sabem de cor, porque eles cantam uma musiquinha, eles aprendem a gramática cantando a musiquinha. A, ante, após, até com contra de, desde, para, imperante, por, sem, sobre, entre, traz, entre, preposição. O meu aluno aprende cantando essa música e eu tenho a certeza de que o meu aluno gravou aqui já preposição, todas as alternativas dizem preposição, né? A que mais podia confundir você é essa aqui, ó, certo? Mas esse sim é uma partícula apassivadora, tá? Aqui eu tenho o que aqui? Aqui eu vou ter uma voz passiva sintética, tá? Escrevendo essa voz passiva sintética, é assim, ó. Formou-se uma constância crítica singular. Quem é o sujeito? Uma constância crítica singular, tá? Pronto. Partícula apassivadora. Então, preposição, pronome apassivador. Já não é a letra B, já não é a letra C, certo? Pode ser a letra D, certo? Então, vamos lá. Artigo indefinido. Perfeito, isso aí ficou fácil isso aqui, tá? Muito fácil, artigo indefinido, tá? Consciência crítica singular, sensível às contradições entre progresso e atraso material e o atraso moral. Por que um substantivo abstrato, sendo a alternativa correta a letra A? Porque o atraso depende de alguém para existir, ele por si só não existe, eu não o pego, e ele depende de alguém para existir, tá? Outra coisa, aqui trabalhou-se as classes gramaticais. O meu aluno, ele escreveu aqui do lado, eu tenho certeza. Ele botou vapans,
que são as classes gramaticais variáveis, verbo, artigo, pronome, adjetivo, numeral, substantivo. É assim que meu aluno aprende. E SIPA, que são as invariáveis, conjunção, interjeição, preposição e advérbio, tá certo? E aí o que é que acontece aqui? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio são as classes gramaticais invariáveis. É assim que meu aluno aprende. Então venha ser meu aluno você também. Texto para as questões 5 e 6, tá certo? Perceba que eu nem preciso ler o texto para essa aqui. A primeira, eu li o texto. Eita, acabar que eu nem estava projetando para vocês, né? Então deixa eu voltar aqui as classes gramaticais, ó. Vapães, verbo, artigo, pronome, adjetivo, numeral, substantivo. SIPA, conjunção, interjeição, preposição, advérbio. Aqui são as variáveis. Aqui são as invariáveis. Tá bom? Pronto, meu aluno aprende assim. Questão 5 e 6, você nem precisa ler o texto, tá? A primeira ali, eu li o texto, mas essa nem precisa, ó. Por isso que é importante você vir já para as questões, tá certo? A formação da sociedade brasileira não pode ser compreendida por esquemas rígidos ou interpretações simplificadas. O que é que nós temos? Nós temos um sujeito simples, ó. A formação da sociedade brasileira. Esse é o sujeito da oração. Quem é o núcleo do sujeito? Formação, porque é o substantivo, tá certo? Isso aqui, ó, é o meu adjunto adnominal. O meu aluno sabe o que é isso. O meu aluno sabe diferenciar isso, tá bom? Então, essa voz chama voz passiva. Eu tenho aqui uma locução verbal, não pode ser compreendida nesta locução verbal. Eu tenho pode como verbo auxiliar, ser compreendida como verbo principal, porque eles assumem a forma nominal. O ser no infinitivo e compreendida no particípio passado. Por isso são verbos principais. Tá certo? Encontro aqui o meu agente da passiva. Tá bom? Então preste atenção. Você que não entendeu isso aqui, você precisa estudar comigo para você compreender isso aqui. Vem estudar comigo que você vai entender isso direitinho, tá? Então o sujeito é simples. Eu já elimino o sujeito composto, certo? Já eliminei a letra C. Sujeito simples. Por que só existe um predicado? Porque só existe um verbo. Mas, professor, aqui são 3 verbos. Mas são 3 verbos, um ao lado do outro. É locução verbal. Só se caracteriza um. Tá certo? Um sujeito simples e um predicado nominal. Não. Por que o predicado não é nominal? Porque para o predicado ser nominal, tem que haver um verbo de ligação, que aqui não tem, mais uma característica do sujeito, que é o famoso predicativo do sujeito. E aqui eu não tenho essa estrutura. Se eu não tenho essa estrutura, a alternativa correta é a letra A. Chegamos então à 6ª questão. Turma, presta atenção aqui nessa questão. A sociedade, como casa que a briga revela-se. Pessoal, de 2 formas você vai entender isso aqui. Preste atenção. Primeiro que esse se não impõe condição. Como é que isso vai impor condição? Analise comigo uma condição. Se, ó, condição. Beber, aí sim, não dirija. Não é, ó, não dirija. Agora impôs uma condição, certo? Mas aqui não tem condição. O que é uma concessão? É oposição. Isso não está impondo oposição, não, tá? Outra coisa, está dizendo que indetermina o sujeito. Pessoal, preste atenção. 3 são os casos em que a partícula si vai indeterminar o sujeito. Quando esse sujeito, quando o verbo é de ligação, um verbo é intransitivo e o verbo é transitivo indireto. Aí sim, associado à partícula si, o si indetermina o sujeito. Tá certo? Neste caso aqui, o que eu tenho aqui é um verbo transitivo direto. Então, eu não tenho aqui um índice que determina o sujeito. E aí vem aí pronto, pronome reflexivo. Letra D de dado. E qual é a outra forma? Preste atenção. A sociedade, ó, a sociedade revela-se. Pronto. O que é que acontece aqui? Ela está praticando e sofrendo a ação, né? Reflexivo por isso, certo? Então, ó, está sofrendo essa ação. Pratica e sofre ação. Por isso que ela é reflexiva. A sociedade, estou aqui, ó, pronto. Faz de conta que eu sou o Superman. Então agora, ó, tiro a roupa e eu me revelei. É isso. Estou com a roupa do Superman. Eu me revelei. Aí é uma questão também de poder compreender um pouquinho, tá certo?
Mas vamos lá, eu sei que esse assunto ele é mais complexo, é por isso que você precisa de um acompanhamento para aprender a língua portuguesa, para ser aprovado no concurso público. O problema de você não ser aprovado em um concurso público, presta atenção, é porque você está sendo orientado de modo incorreto, achando que comprando provas ou materiais em PDF você vai passar. Não é assim. Você precisa de um professor, de um médico não, de um orientador para fazer você caminhar. Entenda isso, por favor, meu aluno. Entenda isso, para que você se dê bem nas suas provas. Olha só o que aconteceu com essa minha aluna. Olá, me chamo Camila e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a mentoria do professor Arthur Gomes. Então, eu cheguei até o professor no momento que eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais para estudar português. Porque da forma que eu estava estudando sozinha, eu não estava atingindo os objetivos que eu queria. E aí, né, eu comecei a fazer a mentoria e vi, assim, o português de uma outra maneira. Através da metodologia que o professor tem, através da forma com que ele une teoria e prática, eu consegui assimilar coisas que antes eu não conseguia de uma forma tão clara. E aí eu passei de acertar 8, 9 questões em português para errar apenas uma, né, numa faixa de 15 questões. E isso fez, sem dúvida, toda a diferença para que eu fosse aprovado no concurso. Então, se você procura, assim como eu, um auxílio, uma ajuda para conseguir entender o português, né, de uma forma melhor, mais prática, e superar as suas dificuldades e atingir o seu objetivo final, que é ser aprovado, então essas mentorias são para você. Através de uma metodologia simples, diversificada e objetiva, o professor ele nos ajuda a superar as nossas principais dificuldades no português. Então, que você invista em você nesse sentido e que, assim como eu, você consiga superar as suas dificuldades, tendo a certeza que você pode contar com essa mentoria, que é uma oportunidade sem igual. Entendeu? Entendeu como é você ser aprovado em um concurso público? É exatamente isso. Você precisa deste acompanhamento, tá certo? Você precisa entender essa necessidade. Olha o que aconteceu com a Camila aí. Passou na primeira colocação e você tem essa oportunidade. Agora você precisa entender que você precisa investir hoje para amanhã você ter essa sua aprovação. Aí por que eu falo isso? Ó, eu estou gravando esse vídeo dia 1/2, tá? 13 horas e 40 minutos. Olha só a mensagem que eu recebi ontem, deixar no meu WhatsApp aqui, ó. Estou mostrando diretamente do meu WhatsApp. Boa tarde, ontem às 15 horas, ó. Comprei um curso seu e também assisto os vídeos no YouTube e todos os canais que você posta. Estou muito grata. Consegui a aprovação em 2 concursos para professor de educação básica. Queimados e Barra de Santa Miguel. Tá aí, ó. Vou tomar posse dia 2 de fevereiro. Amanhã, essa aluna, o nome dela é Helena. O nome dela é Helena. Ela está tomando posse amanhã, certo? Dia 2, certo? Se você entrar no meu Instagram hoje, está lá essa postagem aí nos stories. Agora, entra aí no @Arthurizando e vai ver. Preste atenção. Muitas vezes você não quer investir R$ 50 por mês na minha mentoria. Todos os alunos que estão aprovados aqui, que você está vendo, tiveram coragem de investir e hoje estão bem concursados. Estou provando isso para você, mas eu já falei demais. Vamos dar continuidade à nossa correção. Tá certo? Então, questão 7, questão 8, eu não preciso ler esse texto. Aqui também estão alguns exemplos, né? Depoimentos de alunos, ó, dizendo que tudo que eu falo despencou na prova, tá certo? Ó, a prova estava a cara do meu aulão. Tudo aí, turma, ó, acertou 12 de 15, graças ao senhor. Professor, o senhor é fera. Acertei 11 de 15, antes acertava só 8, tá bom? Então, tudo colocado para você aí ser futuro concursado. Vamos lá, turma. Quando eu morrer, não soltem meu cavalo nas pedras do meu pasto incendiado. O advérbio destacado exerce a função sintática de turma. Perceba que nem o advérbio está destacado aqui. Por que o advérbio não está destacado? Houve um erro aí quando o aluno me viu e não saiu o destaque. Mas o meu aluno sabe que todo advérbio exerce a função sintática de adjunto adverbial. Ele nem foi procurar o termo destacado. Quando ele viu que era advérbio, ele sabe que sintaticamente o advérbio é o adjunto adverbial. Letra B é a alternativa correta, tá? Assinale a alternativa que um termo destacado está classificado de modo incorreto.
A ante após, até com contra de. Olha a musiquinha das preposições. A ante após, até com contra de. Isso aqui é uma preposição, tá? Fechamos um caso. Um dos meus filhos deve cavalgá-lo. Adjunto adverbial não. Pronome possessivo. Letra B, alternativa correta. Talvez, advérbio de dúvida. Está correto. Tentei forjar no meu cantar. Cantar é um verbo, mas aqui está substantivado pelo meu cantar. Fechamos aqui mais uma questão. Essa questão 9 e a 10 talvez tenham sido as questões mais difíceis, tá? Mas aí vamos lá. Considere o período. Há verdades as quais. Quando eu coloco qual no lugar do que, eu tenho um pronome relativo, tá bom? Que o tempo silenciosamente insiste em revelar. A alternativa correta. Vamos lá. Se é qual, meu aluno sabe que é um pronome relativo. Então, não é a letra A, não é conjunção integrante. Tá? Não é a letra D de dado. Pronome relativo, agora eu tenho que saber qual é a função sintática dele. Então, vamos lá, eu vou te ensinar agora como é que você mata uma questão dessa, certo? Quando você tem uma questão dessa, eu vou pegar aqui, deixa eu copiar lá aqui, que é para eu fazer bem direitinho para você, e você entender. Essa questão aqui, ela é uma questão que requer um pouco mais de raciocínio, tá? Eu vou pegar aqui a questão, vou copiar, que é para você entender o que eu vou fazer. Eu vou fazer um passo a passo agora aqui, para que você entenda, certo? Então, ó, vou colocar a questão aqui agora. Pronto, questão copiada aí. Deixa eu arrastar aqui mais para baixo, para ficar bem claro aqui para você, tá certo? Vamos lá. Ó, o que é que você vai fazer aqui? Aqui você tem que, primeiro, ver a quem o pronome relativo retoma, certo? Então, vamos lá. O pronome relativo aqui retoma a palavra verdades. Então, eu vou botar aqui, ó, verdades, certo? Retomou a palavra verdades. Já botei. Qual é o segundo passo? Você vai ter que unir verdades com o resto da oração, tá bom? Prontinho. Aí, ó, vou pegar o resto da oração aqui. Da oração subordinada, na realidade, né? Que quem é a oração subordinada? A oração subordinada é aquela que começa com o quê? Então, ó, estou apagando aqui, ó, tudo que veio antes, certo? E apago também o pronome relativo. Pronto. O que sobrou foi isso aqui, ó. O tempo, silenciosamente, insiste em revelar, certo? Então, ó, preste atenção como é que isso vai ficar, certo? Eu tenho que unir o tempo, silenciosamente, insiste em revelar, certo? E unir verdades, certo? Aí o que é que acontece aqui, ó? Vamos lá. Eu tenho duas opções, né? Eu poderia pensar assim, ó, verdades, e botar o resto, né? O tempo, silenciosamente insiste em revelar. Mas isso fica errado. Por quê? Se eu considerar dessa forma, veja que verdades está no plural. Se a estrutura fosse esta, então o verbo insistir deveria estar no plural. Então a estrutura aqui está incorreta. E eu tenho que colocar agora a estrutura correta. Vai ser assim, ó. Pronto. Essa é a estrutura correta. Ó. O tempo, silenciosamente, insiste em revelar. Revelar o quê? Verdades. Então, o que é que acontece aqui? Recapitulando o que eu fiz, tá? Vamos lá. Separei a oração, vi a quem o que retoma, né? O quezinho retomou verdades. Aí eu peguei verdades, certo? Que é a quem o que retoma, ó. Excluí o que e eu tenho que pegar a quem ele retoma com o resto da oração subordinada, que é essa aqui, ó. Certo? Por que a oração subordinada? Porque começa com a palavrinha aqui. Só isso. Aí vamos lá. Fiz isso aqui, ó. Tá, ó. Passo 1 e 2 aqui, ó. Certo? Prontinho. Depois eu junto os dois. Ficou o quê? O tempo insiste em revelar o quê? Verdades. Quando eu pergunto o que ao verbo, o verbo é transitivo direto. A resposta é o objeto direto. É por isso que a resposta para essa alternativa vai ser: é um pronome relativo e exerce a função sintática do verbo, do objeto direto do verbo revelar. Certíssimo? Não na questão letra B de bola. 10ª questão. É nos gestos mais simples que se revelam as grandes transformações humanas. Tá certo? Aí o que é que vai acontecer aqui, ó?
eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, então aqui eu tenho duas orações, tá certo? O outro verbo é revelar aqui, ó, tá bom? Então pronto. O sujeito, aí vai fazer a análise aí, né? Na letra B, a resposta é a letra A, eu vou explicar, tá? Na letra B, está dizendo que o sujeito é indeterminado. O sujeito é indeterminado quando o verbo está na terceira pessoa do plural e não há sujeito na oração. E ele diz aqui que é por causa da partícula se. Não, não é por causa da partícula se. Tem nada a ver isso aí. Porque existe o sujeito que é esse aqui, ó. As grandes transformações humanas, tá? O termo gestos mais simples exerce a função do sujeito pós-posto? Não, não exerce a função do sujeito pós-posto, tá? O período apresenta sujeito inexistente, piorou, certo? A resposta é essa aqui, ó. As grandes transformações humanas se revelam nos gestos mais simples. Essa é a resposta. Eu vou deixar a ordem direta da questão aqui, tá? Vou deixar a ordem direta da questão aqui. Transformando no período simples. Agora, tá certo? Então, vamos lá, transformando no período simples. Então, vamos lá, ó. Preste atenção, viu? Vai ser assim, ó. As grandes, você vai pegar aqui as grandes transformações humanas, tá? As grandes transformações humanas se revelam nos gestos mais simples. Pronto, essa é a ordem direta. Quem é que se revela no gesto mais simples? Aí você tem um sujeito, as grandes transformações humanas, por isso que a alternativa correta vai ser a letra A de amor. Tranquilo? Eu espero ter ajudado você nessa correção da prova. Você querendo ser meu aluno da mentoria, você já sabe o meu número. Eu vou mostrar aqui de novo o meu número para você ser meu aluno mentorado. Está aí, ó. Deixa eu voltar aqui, peraí. Voltando para você gravar o meu número. Já salva aí, ó. Tá aqui, ó. Aqui você fala comigo. O que eu te aconselho é você falar comigo para ser aluno da minha mentoria, tá? Porque todos os meus alunos, eu tenho a plena convicção, detonaram nessa prova, porque tudo estava dentro da prova. Tá certo? Tudo estava dentro da minha mentoria, melhor dizer. Então, aguardo você na descrição desse vídeo. Também coloco o meu número, também coloco o link para que você possa entrar na minha mentoria. Estou à sua disposição. Querendo preparar você para o melhor concurso da sua vida, para você ser aprovado literalmente. Fechou? Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E, ó, manda mais prova para eu corrigir, tá? Quero corrigir todas as provas de Maturéia e IATI da Banca Funvap. Vamos embora.